Paz, irmãos. Amém, contigo também. Me deixaram logo depois das crianças, né? Mancada. Depois das crianças, foi errado isso aí, viu, gente? Por louvor perfeito vem das crianças e coloca o irmão para falar depois das crianças. Mas Deus seja louvado. Irmãos, hoje o nosso tema desse ano do aniversário da igreja é Estamos de pé. E eu quero que você olhe para o seu lado aí e fala para o irmão, você está de pé, não é por culpa sua, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. E Ele vai continuar ajudando. Basta você obedecer. Tá vendo? Tem uma chave aí para se manter de pé, não é fácil não, viu? E esse tema é um tema muito propício para o dia que nós estamos passando nesses tempos, né? A palavra de Deus fala lá em Mateus 24 que está acabando. Está acabando. Jesus deixou muito bem claro lá que o tempo está acabando. Que teríamos rumores de guerra, que teríamos várias situações. E o que a gente vê aí? Rumores de guerras acontecendo. A maldade do ser humano aumentando a cada dia. Mas, irmão, não fica triste com isso não, viu? Isso eu aprendi domingo passado com o Pimentel. Isso só tem um propósito para isso. Está acabando o tempo do inimigo. Está acabando o tempo dele. Jesus está à porta e bate. Então não fica aí, tá difícil, tá mesmo. Mas a gente vai continuar, a gente vai se manter de pé. Não só essa igreja, mas por todas as igrejas que proclamam o verdadeiro evangelho. Vai permanecer de pé, não tem problema. Fica tranquilo, irmãos. Olha para o irmão de novo aí do seu lado e fala assim, fique tranquilo. Agora olha para mim e fala, fica tranquilo. Obrigado, eu preciso muito disso, viu? Estava precisando desse fica tranquilo aí, que eu estava meio... Vamos lá. Hoje nós estamos, a nossa base bíblica aqui vai ser 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4 é uma das passagens mais conhecidas no meio cristão, né? É um dos temas que já foram aí várias e várias vezes pregado, falado. E como eu disse no sábado passado, a palavra de Deus é feita para ser repetida, viu, irmãos? Não pense que você ouviu na semana passada, não serve para hoje, não. Ela se renova a cada dia. Ela não se renova só quando você acha que se renova. Então, ouça a palavra de Deus de novo. Você pode estar até pensando assim, eu já conheço essa passagem de cabo a rabo, eu já sei bem o que Paulo diz, mas você vai ouvir de novo. Amém? Amém. Então vamos lá. Em 2 Timóteo 4, eu vou ler bem devagarzinho aqui, e os irmãos vão acompanhando aí, tá? Eu vou ler do 1 até o 18. Bem pausadamente, bem tranquilo. Se você tiver com pressa, se acalme. O mundo não vai acabar hoje. Se acabar, você está no melhor lugar do mundo, lembra? Então, fica tranquilo. Fique em paz, que vai dar tudo certo. Vai dar tempo de você jantar em casa, comer aquela pizza. Nós não vamos interromper isso. Amém? Então vamos lá. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência, o bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, rejeitarão a verdadeira e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve permanecer em sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate,
terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois amas mais as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Damácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor ao meu lado me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja dada a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus, aqui, Senhor, está revelada a tua palavra, Pai. Pai, pedimos agora, Senhor, que o Senhor tire, Senhor, todo o comichão de ouvido, Pai. Tudo, Senhor, que possa atrapalhar os meus irmãos e a mim, Senhor, de receber a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, estar, Senhor, nos ajudando, Pai, a entender, Pai. Que possa ser, Senhor, algo, Senhor, transformador e renovador, Pai. Que não venha ser nada que saia de mim, Senhor, mas que a tua palavra possa entrar nos corações e fazer morada, Pai. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, essa carta aqui foi escrita por Paulo. Todo mundo cristão já deve ter ouvido falar de Paulo. Era um dos apóstolos que mais sofreu na história bíblica. E eu separei aqui alguns pontos para a gente entender quem está escrevendo essa carta para Paulo. Porque você pode pensar assim, mas quem é esse Paulo aí, né? Para falar isso aí. Você pode estar meio desavisado de quem é Paulo. Você pode estar meio desavisado porque você também não abre a Bíblia para saber quem é Paulo. Então eu vou te recordar a história um pouquinho de Paulo. Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu fosse contar a história de Paulo em todos os detalhes aqui, eu acho que a gente ficaria até o aniversário de 30 anos. Não daria tempo de terminar, eu acho. Mas eu vou tentar pegar alguns pontos aqui que Deus colocou no meu coração, que é muito importante. Alguns pontos. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens da Bíblia, um homem cheio de experiência com Deus, e aí eu separei algumas aqui. Teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão. Está lá em 2 Coríntios 11, não precisa de abrir, tá, irmãos? 11:32. O apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil, onde teve que fugir de algumas pessoas e teve que descer num cesto de uma prisão. Irmãos, quem já teve que descer num cesto aqui para fugir de alguma coisa na vida? Quem já teve que se esconder? O apóstolo Paulo teve que fazer isso. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Está em Atos 13, 50, 51. Essa expulsão aqui, irmão, não foi assim, sai aí, irmão, vai embora aí. Foi uma expulsão que assim, se ficasse, apanhava ou morria. Não era algo assim, bem tranquilo, tipo alguém chega para você, você pode se retirar. Não era desse jeito que eles tratavam o apóstolo Paulo. Lembrando que estavam no Império de Roma. O Império de Roma comandado por Nero. E nós vamos chegar nessa parte aí de quem é Nero também. Foi apredejado quase até a morte em Listra. Está em Atos 14, 19. Foi apedrejado. Irmão, quem já brincou de tacar pedra aqui quando era criança? Já tomaram umas pedradas quando era criança, não já? Já tomaram umas pedradinhas? Eu já tomei algumas, viu? Dói, né? Imagina você ser apedrejado. Imagina. Uma pedrinha daquelas, aquelas pedrinhas que em construção tem, já dói na cabeça. Imagina ser apedrejado. E provavelmente, irmãos, não era pedrinha pequena, viu? Porque as pedras que mataram Estevão devia ser uns pedregulhos bem grandão. É o mesmo que pegaram Paulo depois. Então, outro ponto do apóstolo aí. Na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco.
Está lá em Atos 16, do 23 ao 24. Levanta a mão aí quem já foi amarrado num tronco aí para tomar uma chicotada. Ninguém, né? Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Pensou? Tem uns caras que tem mais carne aí que seria até... aguentaria um tempo, mas fosse que nem eu, assim, meio magrinho... Brincadeira, irmãos. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônicas porque pregou em Bereia. Está em Atos 17, 13 e 14. Perseguido de novo. Por pregar contra os deuses em Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Imagina o tamanho da treta. O cara chega numa cidade onde ninguém acreditava em Deus, ninguém acreditava em nada. E aí o cara começa a falar, e as pessoas começam a acreditar, e o cara começa a pregar, e as pessoas começam a acreditar. E de repente o pessoal fala assim, mano, quem é esse cara aí? O que ele está falando? Começa uma confusão feia lá. E aí ele sai meio de esquiva e vaza de novo. Irmão, puder baixar um pouquinho esse ventilador aqui, por favor? Outro ponto aqui. Em Jerusalém foi acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso foi perseguido e quase morto. Foi acusado injustamente. Pegaram, inventaram a história. Falaram assim, mano, vamos ver se nós não pegamos esse Paulo agora. Agora nós vamos pegar ele, agora nós pega. Levaram ele lá, está lá em Atos 21, do 27 ao 31. Levaram ele a uma ocasião onde entrou um grego lá no templo e falaram assim, foi você que trouxe esse gentio para cá, quem mandou você trazer? Então foi mais uma vez quase morto. Preso e enviado a Roma, sofreu um naufrágio em Melito. Passou uns dias no alto mar, irmãos. A deriva. Mas nada lhe aconteceu, o que estava com ele também não aconteceu nada. Na ilha de Malta, é picado por uma cobra venenosa. Essa é a história básica do apóstolo Paulo. Cobra venenosa. Já morei na ilha do Bororé lá. Lá não tem cobra venenosa, mas tinha umas cobrinhas lá, viu? A Rosa chegou a ver uma lá, eu nunca vi não. Mas imagina, você ser picado por uma cobra ainda venenosa. Ser picado por uma cobra já é ruim. Venenosa, rapaz, podia ser pelo menos sem veneno, né? Só uma mordida já dava um susto, né? E um outro ponto também, em outras ocasiões, passou por um espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios, e teve que se separar de amigos queridos por conta do ministério, que está em Atos 22, 23. Então, esse aqui é um resumo muito simples de quem foi Paulo, que estava escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé. Então, quem foi Paulo? Paulo foi um cara que, em primeiro lugar, ele foi perseguidor da igreja. Por um tempo, ele foi chamado de Saulo. E ele esteve lá quando mataram Estevão. Então, Saulo esteve por um grande tempo envolvido com as coisas de Deus. E eu acredito que cada vez que ele entrava na casa de alguém para perseguir, para açoitar, para prender, o Espírito Santo de Deus já ia falando naquele coração: um dia você vai ser meu. Um dia eu te pego. Um dia o negócio vai ficar feio para você. Foi se estreitando. E Saulo continuou perseguindo, continuou perseguindo. Até a morte de Estevão, que ele continuou perseguindo. Ele esteve lá, segurando o casaco daqueles que apredejaram Estevão. Então, esse era Saulo, que por muitas vezes foi um perseguidor da igreja por muito tempo. E Saulo, se a gente parar para... Alguns estudiosos falam que a idade dele é muito parecida com a idade de Cristo. Então, enquanto que Jerusalém estava nascendo alguém, um homem, que viria para salvar, libertar, curar, lá em Tarso estava nascendo um homem que viria para perseguir, para açoitar, para prender, para matar. E aí Saulo vira esse perseguidor ferrenho dos cristãos. Não dava moleza, irmão. Não dava moleza. Saulo era alguém que, se te pegasse na rua, era sem ideia. Era sem massagem. Não tinha como você escapar. As pessoas corriam de medo dele. As pessoas, quando via, tinham pavor. Quando ele chega para falar da palavra de Deus, quando Jesus é apresentado a ele, e que ali por alguns dias ele perde a visão, Jesus manda o Barnabé ir lá falar com ele,
E aí ele não quer ir, fala assim, não, mas esse cara aí é o que pega os cristãos, eu não vou não. Não, vai lá porque ele é de grande utilidade para mim. E depois de um tempo, Saulo passa por um tempo desapercebido, ele quer aparecer. Por quê? Porque ele entre os discípulos era o mais estudioso, irmãos. Saulo, ele entre os 12, lá os 11 que sobraram, ele olhava e falava assim, mano, Pedro, pescador. O único que podia bater de frente intelectualmente com ele ali seria Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele era o cara que sentia o tal para assumir a bronca dos discípulos. Só que durante 10 anos ele ficou escondido. E na primeira viagem dele, na primeira vez que ele saiu como reserva. Que a palavra de Deus fala assim, e saíram Barnabé e Saulo. Então assim, ele saiu, opa, vai no banco aí, filho. Não é sua vez ainda não. Você vai comigo, mas você vai quietinho, você vai só me acompanhando. E por muitas vezes na nossa vida, nós vamos sair assim, irmãos, como segundo, como ficar ali, só na intercessão, só levantando a mão. E Saulo continuou ali, e ele foi persistente. E ele passou, assim, 10 anos para ele ser reconhecido perante as pessoas. Então, a gente acha que o processo dele foi um processo assim, ó, do dia para a noite. Jesus apareceu para ele, ele teve a visão, não foi tão rápido assim. Não foi algo tão, mágica, não, porque Deus não trabalha com mágica. Foi algo que foi doloroso. Ele teve que entender que os conhecimentos que ele tinha como Saulo não valiam nada para Deus. Não valiam nada. E o conhecimento que eu tenho, como alguém que se acha, o que você tem, que fez 10, 12, se fez uma faculdade, se não fez nada, não vale nada para Deus. E Saulo tinha que entender isso. Ele tinha que, eu tenho que entender que eu não sou nada. E ele fica 10 anos na surdina. E aí depois que os irmãos vão lembrar dele, fala assim, opa, vou lá dar um toque naquele rapaz lá, acho que dessa vez ele vai ser útil. E aí ele começa a sua caminhada, e aí muda o seu nome, porque ele tinha o nome romano e o nome judeu. E aí ele muda o seu nome para judeu, que é Paulo. Porque ele era romano de sangue, ele era cara firme, era da primeira linha. Então entendemos aqui quem é esse Paulo. Esse Paulo é o que vai aconselhar Timóteo e vai aconselhar outros vários irmãos, como Priscila e Áquila, como outros e outros irmãos que ele aconselha, que ele caminha junto para falar assim, vem cá, chega perto de mim, vem aqui, eu vou te ajudar, ministra para as pessoas e sofre. Isso aqui que eu contei é um pouco do que ele sofreu muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então, conseguiu entender, irmãos? Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender que, quem é? Porque para depois a gente vai voltar lá para o texto. Eu queria explicar quem era Paulo, por que Paulo é tão importante na caminhada cristã, na caminhada dos cristãos, na caminhada da igreja. E aí a gente vai entrar agora, quem era Timóteo? Timóteo era um cooperador do evangelho. Era um filho que Paulo nunca teve porque ele não casou. Timóteo foi alguém que Paulo chamou para perto, falou assim, vem cá. Muitas vezes acontece isso no dia de hoje. Temos que chamar alguns irmãos para perto. E Timóteo aparece em mais de 23 vezes no no Novo Testamento, em várias passagens, mais de 23 vezes fala Timóteo, não sei o que, Timóteo. Então, ele aparece muito, só que nunca aparece com a ênfase tão grande como essas duas cartas que Paulo escreve para ele. Ele aparece em momentos pequenos, são versículos que muitas vezes passam até desapercebidos. Nós nem lembramos que Timóteo aparecia antes das cartas de Timóteo, porque é algo bem na moral mesmo, assim, é uma coisinha ou outra, Timóteo, tipo, nada que fosse tão grande. Mas quando chega a essas duas cartas, de 1 Timóteo e 2 Timóteo, é que a gente começa a entender a importância que Timóteo tinha para Paulo. Às vezes Timóteo não tinha importância para as pessoas, para a igreja, para a sociedade em si, mas para Paulo ele era muito importante, porque era um filho que Paulo nunca teve. Então, muitas das vezes, irmãos, você está passando desapercebido, você é o Timóteo, fica tranquilo. Vai chegar um dia que você vai ser útil, como Paulo escreveu a Timóteo aqui. Então, fica sossegado, vai acontecer. E Timóteo, por muitas vezes, foi citado no Novo Testamento, lá em Atos cita, em Éfeso cita, então um monte de lugar cita Timóteo, mas nunca de uma forma tão específica como agora. E aí, se a gente for entrar agora para o texto, a gente vai entender algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, uma outra observação que eu quero deixar para os irmãos aqui, é que esses irmãos, eles pregavam numa época onde era tudo muito difícil, onde a perseguição à igreja era muito mais dura.
A igreja cresceu por conta desses irmãos que foram fiel. Mas não era fácil não, viu, irmãos? Eu quero deixar aqui, eu peguei uma observação aqui, onde fala um pouquinho, uma curiosidade aqui, que fala um pouquinho sobre isso, que na época que Paulo e Timóteo estavam pregando, era na época do imperador Nero. E chegou um tempo que a perseguição estava tão grande em meio aos cristãos, em meio às pessoas, que eles colocavam as pessoas no Coliseu, matavam as pessoas ali, colocavam ali para leões comer, para várias situações acontecer. E chegou um ponto que eles tinham crucificado tanto cristão que em Roma não tinha mais árvore. Tava uma escassez de árvore, porque eles faziam tanta cruz para crucificar cristão que acabou a árvore. Aí sabe o que Nero fez? Ele começou a perseguir os cristãos, prender e tacar fogo e colocar para iluminar Roma durante a noite. Esse era o tempo onde esses homens aqui pregavam o evangelho. Não era o tempinho de hoje não, viu, irmão? Você sai na rua aí, tem poste, dá graças a Deus, viu? Porque podia ser eu ou você iluminando a rua aí para os imperadores. Então, esse era o tempo que realmente só era quem é. Só tinha cristão raiz. Quem não era, metia o pé rapidinho. Não ficava, porque era um tempo muito sofrido, onde as pessoas não podiam, que nem nós passamos na rua e damos a paz do Senhor, existiam até sinais para você fazer, um sinalzinho ali do peixe, um negocinho para passar desapercebido para você não ser pego. E quando você era pego, não tinha jeito, irmão. Não tinha escapatória. Ou você ia para o açoite, ou você ia para a prisão, ou você ia para a cruz, ou você ia virar poste, iluminação para as pessoas na rua, chama, ia virar uma tocha. Então, esse era o ponto que foi passada essa carta a Timóteo, essas cartas a Timóteo. Então, por isso que Paulo começa assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos vivos e mortos, quanto vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo Nero colocando lá cristãos para queimar, no Coliseu, Paulo está aconselhando seu filho na fé, Timóteo: pregue a palavra de Deus. Pregue, não pare de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o único alicerce que, hoje, eu imagino Paulo pensando lá, sem essa palavra, a IBU não ia suportar. Sem essa palavra, as igrejas de hoje não iriam suportar. Então, pregue solenemente, pregue em todo o tempo, pregue em ocasiões difíceis e fáceis. Pregue a palavra, Timóteo, não deixe de pregar. Irmãos, nós como igreja batista, irmãos que nos visitam, não podemos deixar de pregar a palavra. Você não é o centro de Deus. Você não é o centro de Cristo. Nada é sobre você, é tudo sobre Ele. Nada. Então, continue pregando a palavra. Ah, mas a sua igreja tem Bíblia? Tem. Pega a palavra, prega. Ah, então não vou lá não. Amém. Vai para onde você quiser, mas lá é assim. Pregue a palavra. Não recue em pregar a palavra. Porque se Timóteo tivesse recuado aqui, tivesse olhado para, acho que Paulo foi muito duro, acho que o pessoal não precisa dessa coisa toda não. Será que estaríamos aqui? Será que a igreja estaria de pé até hoje? Estejam preparados para toda ocasião, seja favorável, quer não, corrijam, repreendam, encorajem com paciência o bom ensino. Encorajem, tenham paciência. E se possível, irmão, líderes aqui, pastores, diáconos, diaconisa, puxa a orelha. Está errado, fala mesmo. Porque é o que o Timóteo está falando aqui, irrepreensível. Não tenha medo de falar para alguém assim: irmão, você está errado. Não fique ansioso: ai meu Deus, se eu falar ele não vai vir mais para a igreja. Não vem, irmãos. Vai um, vem 10. É assim, a igreja é igual a erva daninha, mata uma, nesce um monte. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Continue pregando a palavra, continue falando da palavra de Deus, continue corrigindo, continue encorajando, continue se esforçando para que a igreja continue crescendo. Não fique preso a árvores que não têm fruto e que não querem dar fruto. Se for preciso, se a árvore tiver que sair, saia. Não se prendam, líderes, pastores, não se prendam. Não fiquem, ai meu Deus, eu não vou falar isso porque o pessoal vai achar meio estranho comigo. Pois, irmãos, os jovens aqui da igreja sabem muito bem.
Pode achar estranho comigo. Não quiser vir no domingo que vem, eu falo para eles, para mim não muda nada, eu vou continuar aqui. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra. E aí, por que Paulo está falando isso? Por que ele está dando tanta ênfase em pegar a palavra, em ser firme? Porque vai chegar o dia que nem chegou os dias de hoje. Que qualquer ventinho, qualquer marolinha, qualquer coisinha entra no ouvido e as pessoas saem, o Senhor falou comigo. Falou nada, irmão. Falou nada. É ideia. É coisa da sua cabeça, é coisa das pessoas que estão aí de má intenção usando o evangelho para as coisas erradas. Porque, olha o que Paulo fala aqui, ó. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Se a gente estivesse aqui proclamando e pregando que a gente vai aqui, Deus vai deixar rico, que Deus vai deixar poderoso, que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa, hoje, essa igreja aqui não estaria mais aqui hoje, ela estaria em um lugar bem maior. Porque as pessoas fariam fila para entrar. Porque mitos, coisinhas que vêm e acontecem, é mito, é coisa, é ideia. É coisa que vai vir assim, ó, você vai conseguir ter? Você vai. Mas isso vai te prender tanto, que isso vai te deixar aqui. Isso vai te levar para o inferno. Se correr muito atrás do dinheiro, muito atrás dos bens, muito atrás de riqueza, ou se a sua ideia não for essa, a sua ideia é ser um espírita aí que só quer fazer boas coisas. Eu vivo de boas coisas, irmão, você tem que viver da palavra. Você não está aqui para só boa caridade. Você não é Ave Maria de nada. Você tem que pregar a palavra. E se a palavra que tiver que fazer, cortar, e tiver que doer, e tiver que entrar com uma espada de dois gumes, ela vai entrar e vai corrigir aqueles que querem. Igreja não vive de boa ação. A gente não vai ser lembrado aqui, quando Jesus voltar, vocês fizeram boa ação, vocês entregaram marmita, vocês entregaram lanche. Isso não leva ninguém para nenhum lugar. O que leva é a correção, é o arrependimento, é você entender que, eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo. É como Paulo ficava, Aí o apóstolo Paulo falava assim, eu sou nada, sou dos piores. O apóstolo Paulo se colocava como pior e nós às vezes colocamos, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o líder bom. Você não é nada, irmão. Que um dos maiores apóstolos da Bíblia teve aqui, um dos homens mais corajosos que eu já vi na história da face da terra, que quando as pessoas falavam assim, vai te prender, ele dava glória a Deus, vai te soltar, ele dava glória a Deus, e ele continuava pregando, e continuava falando, e aonde ele ia, ele falava, e chegou um ponto que ele falou tanto, que ele orou, e as grades de uma prisão se abriram lá, e aí o pessoal queria fugir, aí o que tomava conta lá, o guarda falou assim, não, vou me matar, ele falou, calma aí, não se mata não, filho, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Esse era o apóstolo Paulo, e que se colocava como um dos menores homens, se colocava como o cara mais humilde. E muitas vezes nós não podemos nem ser chamados para varrer a igreja, que já estamos, estou varrendo a igreja, hein? Me segura. Estou dando uma varrida na igreja aí, e aí o negócio está, irmão, eu e você, como o apóstolo Paulo sem Cristo, é nada. É nada. O que eu sei, o que você sabe, o que a gente acha que sabe, não é nada sem Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. E aí, continuando aqui. Vocês, porém, devem se manter a sobriedade em toda a situação. Não tenha medo de sofrer. Eita, essa parte aqui é difícil, hein? Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quem está falando não tenha medo de sofrer aqui, é o mesmo cara que podia virar uma chama para iluminar a rua. É esse cara que está falando, não tenha medo de sofrer. Não tenha medo, é o mesmo cara que foi perseguido, foi açoitado, tacaram pedra nele, ficou no mar, a cobra picou. É o mesmo cara que está falando, não tenha medo. Você sabe o que quer dizer isso para uma pessoa, depois de você ter passado tudo isso? É como você cair num buraco e falar para a pessoa, não tenha medo não, estou todo ralado, saiu do buraco, estou todo ralado, mas não tenha medo não, vai. É mais ou menos isso que ele está falando para Timóteo. E Timóteo nada mais era que um filho. E muitas vezes o que nós, como pais, estamos falando para os nossos filhos? Tenha medo, filho. Não vai por aí não, filho. Você vai se machucar, filho. Tem que ser firme como Paulo foi com Timóteo aqui, irmãos. Às vezes, na correção, vai ter que se machucar mesmo, filho. Lá em casa, os meninos, quando era pequeno, a Rosa falava assim, eles vão cair. Eu falava assim, Rosa, se eles caírem, eles vão aprender que não pode ir lá. Mas se eles morrerem, eu falei assim, não vão morrer não. É uma quedinha. Um negocinho assim, não vai. Tem que deixar. E é isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Fala assim, filho, pregue a palavra. Vai ser difícil, vai estar complicado. E muitas vezes,
vai estar sofrido, mas continue pregando. Você não vai morrer, você vai continuar. E você vai também, filho, sofrer o que o pai sofreu. E aí, se pegar, vai vindo de uma hierarquia. Paulo, ele sofreu um pouquinho do que Cristo sofreu na cruz. E aí Timóteo fica pensando assim, né? Imagina o Timóteo pensando, fala assim, mano, olha quem está falando para mim sofrer. Imagina se eu não sofrer, imagina se eu não for perseguido. Imagina se ninguém me tacar nem uma pedrinha. Imagina se eu não for açoitado. Imagina se eu não cair nisso aí de cabeça que Paulo está me falando. Porque era o cara que estava falando para ele que tinha sofrido demais. Então esse é um ponto. Temos que trabalhar para anunciar, irmãos, se tiver que sofrer, você vai sofrer, viu? Fica tranquilo. Como antes falou aqui e o Felipe no começo. As lutas vêm, mas se você tiver que contar aí nas suas duas mãos, você tem mais vitórias ou mais lutas? Você tem mais bênçãos ou mais você tem mais derrotas ou mais vitórias? O que você vai conseguir contar? E elas vão vir. E aí é você que decide. Porque tudo cabe, irmãos, à obediência. Timóteo tinha que ser obediente aqui. Porque Paulo podia dar todos esses conselhos, Timóteo pegar as cartinhas, ó, rasgar, e falar assim, eu estou fora. Eu não vou sofrer isso aqui tudo. Eu estou nem aí. Não vou não, rasga, esquece, põe no fogo, partiu. E vai chegar no ponto dos que abandonam aqui. Quanto a minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos, com grande expectativa que aguarda a sua vinda. E Paulo aqui vai falando para Timóteo, ele vai só piorando a situação. Porque ele começa falando para ele assim, ó, você vai ser perseguido, você vai sofrer. E eu estou morrendo. Está chegando o meu final. É como se eu estivesse perdendo alguém que você ama. Imagina uma despedida de um ente, de um pai, de um tio, de um irmão. Alguém está falando assim, ó, está chegando a minha vez. Eu estou pronto para ir. A minha vida já foi oferecida como oferta. Já chegou já. Já está na narina já lá de Deus. Está chegando o meu tempo. Mas ele combateu o bom combate. Guardou a fé. E aí é o ponto que a gente vai afunilando aqui agora na nossa ministração. Combater o bom combate. Irmãos, combater o bom combate é sofrer igual Paulo sofreu e um pouco mais. Combater o bom combate é você começar olhando para dentro de você e falar assim, eu tenho combatido o mal que há dentro de mim, eu tenho lutado contra o velho homem, contra a velha mulher que está dentro de mim, eu tenho colocado todas as minhas dificuldades, limitações nas mãos do Senhor e deixado nas mãos do Senhor, ou muitas vezes eu venho, entrego no altar do Senhor, eu entrego na oração, mas muitas vezes eu fico tirando. Esse bom combate aqui, se você pegar a história de Paulo, você pode pensar assim, não, foi as lutas que ele passou, mas eu acredito que é as lutas internas. É o que ele passava no espírito, na carne. Quando ele chega para Deus, Deus fala assim, ô Senhor, tira de mim esse espinho, Paulo, a minha graça te basta. E ele entende que é isso. Esse bom combate é assim, ó, e aí? A vida de Paulo estava assim, ó, num bom combate. E a minha vida e a sua vida? Está um combate, tipo, você está perdendo, você está ganhando. Como é que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse bom combate, você vai conseguir chegar no final e falar assim, ó, guardei, estou garantido. Porque aqui Paulo se garante. Ele está falando aqui, ele está mandando uma carta para o filho dele, mas ele está se garantindo. Porque ele fala assim, quanto a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio, que é a salvação, ele está se garantindo. Ó, meu prêmio eu já peguei. E nós? Tem garantia hoje? Para analisar aí um pouquinho a sua vida, eu vou parar para analisar a minha vida também. Se hoje eu tivesse que me despedir do Pedro, do Miguel e da Rose, o que eu deixaria para eles? Qual era a garantia que eu deixaria para eles? Como que eu faria? Se você tivesse despedido da sua família, de um filho, de alguém, você estaria firme que combateu o bom combate? Você combateu mesmo? Você começou de você, para depois ir para fora?
Você começou a lutar contra você, lutar contra as suas vontades, porque a gente pode achar aqui que esses homens não tinham vontade própria, mas eles tinham, irmãos. E do mesmo tempo que existem as coisas que atraem nós para o mundo hoje, existiam para eles também naquela época. Então tinha que ser uma luta diária. Tinha que ser coisas assim, tem que combater, eu tenho que lutar contra a minha vontade, desistir. Você acha que Paulo nunca pensou em desistir? Você acha que não? Você acha que Paulo nunca olhou assim e falou, Senhor, sei lá, acho que eu vou parar. Senhor, não sei, Senhor, se eu vou conseguir. E quantas vezes nós temos que fazer essa auto-reflexão com nós mesmos? Só que ele continua. E nós vamos continuar? Será que vamos estar guardado, garantido, em busca dessa salvação, que a palavra de Deus nos garante, nós temos que estar em busca diariamente. Irmão, nada do que você faça, o que você já fez, te garante. Você tem que continuar em busca, combatendo o bom combate, combatendo o bom combate. O bom combate não vai começar, irmão, você falar do seu vizinho, você falar do seu marido, você falar da sua esposa, você falar do seu filho. O bom combate é você começar falando para Deus de você. Começar falando, Senhor, eis-me aqui, isso. E o que é isso? É você. Eis-me aqui, Senhor, eu, Jefferson Sabino Coelho, um cara cheio de falha, cheio de dificuldades, uma pessoa que não tinha rumo no mundo, e que o Senhor me achou. Mas Deus, que o Senhor continue me achando, que eu não me esconda do Senhor, que o Senhor não se esconda de mim. Eu quero continuar, Senhor, eu quero continuar sendo achado por Ti. Mas isso, irmãos, eu não faço quando eu chego aqui na igreja. Eu faço também, mas isso eu faço muito na minha casa, onde eu vou. Eu tento muito mostrar quem eu era, como eu era, e que as pessoas falam assim, mano, você mudou, eu dou glória a Deus por isso. Ah, você mudou, eu dou glória a Deus. Estou combatendo o bom combate, mas eu não sou parâmetro. Paulo não é parâmetro. Você é seu parâmetro. Você é que se mede. Se eu pegar uma trena e te medir, eu posso ter uma medida sua, mas você consegue se medir e ter uma medida exata de quem você é e de quem você está se tornando. Eu posso até olhar assim e falar assim, o Ricardo tem 1,98 m, porque ele me falou hoje. Mas eu posso medir e falar assim, não, acho que ele tem uns 2 metros. Mas essa medida não vai ser exata. A medida exata cabe a nós. É eu e você que temos que nos autoavaliar. Como o próprio apóstolo Paulo fala, examine-se homens a si mesmo. Você tem se examinado? Combater o bom combate é isso, é se examinar. E se examinar, irmãos? É difícil. Examinar os outros é bom. Examinar os outros, opa. Errou. Errou também. Errou de novo. Errou mais uma vez, hein? Mas me examinar, não errei. Eu só me equivoquei. Não foi um erro, foi só uma falha. Mas quando é com os outros, vai para o inferno. Não acredito que você está fazendo isso de novo. Esse é o bom combate. E esse bom combate começa aqui, Aí quando você está bem alinhadinho, aí você pode sim instruir o outro irmão. Mas quando você não está, e aí? E aí, líder? E aí, pastor? E aí, diácono? E aí, diaconisa? Está com a vida errada e vai instruir as pessoas como? Vai falar como? Vai dizer como? Como é que você tem coragem de falar? Como é que você tem coragem de falar assim, você está errado. Você vai falar bem baixinho, né? Acho que você está errado. Eu acho que você estava em pecado. Eu também estou. Esse é o bom combate que Paulo está dizendo aqui. Não é só o combate de coisas físicas. E agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará, e no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas será para todos que aguardam com grande expectativa a sua vinda. Aguardar com grande expectativa a vinda do Senhor, irmãos, é combater o bom combate, é guardar a fé e é continuar prosseguindo. É continuar prosseguindo. Algumas traduções podem falar assim, aguarda com amor, com expectativa com amor. É aguardar com amor, é tipo você esperar. Sabe quando você pede pizza? Você fica naquela expectativa. Sabe quando você pede o lanche? Ou aquela roupa que vai chegar pela internet? Ou qualquer coisa que você fica naquela expectativa de chegar aquilo. Você fica assim, nossa, não vejo a hora de chegar.
Aí buzina a moto na rua, você fala assim, acho que é aqui. Lá em casa eu fico assim pros meninos, acho que é aqui, Pedro. Aí o Pedro fala, não, pai, não é não. Aí eu falo, aí buzina outra moto, eu falo, Pedro, chegou. Aí eu falo, Miguel, chegou. Miguel sobe. Não, pai, não era não, não era não, não era não, não era não. Você fica nessa expectativa, você fica gerando isso. Essa é a mesma expectativa que temos que gerar na volta de Cristo. É a mesma. Sabe, você tem que ficar ali agoniado também. Você tem que ficar, sabe, quando você está com aquela fome, não, chega logo, tem que ficar, vem logo Jesus, 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 vem logo Jesus. Todo tempo, essa é a expectativa. A expectativa tem que ser assim, ó, Senhor, estou levantando hoje, mas se o Senhor quiser voltar, eu estou pronto, viu? Estou combatendo um bom combate. Estou indo, Senhor, vamos, bora. E vai. Mas muitas vezes geramos expectativa, sabe no que, irmãos? Nas pessoas. Ai, eu gerei expectativa no Gé. Se lascou. Gerou expectativa em mim? Oh, meu Deus do céu. Ah, ele errou, eu errei também. Quem mandou você gerar expectativa em mim? Muitas vezes gerando expectativa no homem, na mulher. Ai, esse dia eu estava até conversando com o Felipe, com o Daiane, que o pessoal estava falando sobre ser um líder espelho. Eu falei assim, irmão, eu sou um líder dos ruins. Porque eu só estou porque não tem outro para estar. Eu falo para os pessoal direto, falo assim, ó, não se espelhe em mim, se espelhe em Cristo. Eu vou errar, eu vou cair, eu vou tropeçar, eu sou falho, eu sou pecador. Não fique pensando que eu vou. Aí a expectativa da pessoa fica assim, se eu já errar, eu erro também. Problema é de vocês, salvação individual. Eu não tenho culpa nisso. Então, muitas vezes, as pessoas têm gerado expectativa, sabe em quem? Em homens, em mulheres, em coisas, em ter, eu tenho expectativa. E muitas vezes, essa expectativa sua vai ser frustrada, com certeza. Com certeza você vai se frustrar. Com certeza você vai cair do cavalo. Com certeza o capote vai ser grande, viu? Porque sua expectativa não tem que estar em homens e mulheres, tem que estar na vinda de Jesus, irmãos. Maranata. Tem que vir. Agora a gente fica muito preso a esse mundo. A expectativa nossa está em ganhar dinheiro, em ter casa, em terminar a faculdade, em quantos filhos eu vou ter, meu marido vai ser do olho verde, do olho azul, a minha esposa vai ser magra ou gorda. Para de gerar expectativa nessas coisas, que essas coisas vão te frustrar. Elas não aguentam. Você gera expectativa nas pessoas, as pessoas não aguentam. As pessoas esmurecem. As pessoas ficam assim, não, eu não sou isso aí que você está pensando que eu sou. Eu erro, eu falho. Eu caio. E as pessoas estão muito presas a isso, gerando expectativa nas pessoas, seja nas pessoas na vida, eu gero expectativa no governo, eu gero expectativa no meu patrão, eu gero expectativa, eu fico muito ansioso com essas coisas. Para com isso. Isso vai te frustrar, isso vai te desanimar. Filhos gerando expectativa em pais. E se meu pai morrer, se minha mãe morrer, eu morro. Morre, pula junto lá. Morre nada, é ideia. Para de gerar expectativa nas pessoas. As pessoas não vão trazer algo novo para você. Um amigo pode te trazer um presente, um amigo pode te prestar um dinheiro, um amigo pode te dar uma ajuda quando você está precisando, mas ele não pode te dar salvação. A nossa expectativa tem que estar em Cristo, na vinda, aguardando a sua vinda. É estar com os olhos no alvo, fixo no alvo. Errar o alvo, irmãos, errar o alvo pode ser hoje o último dia da sua vida. Você pode estar indo ali em direção ao alvo, tudo certinho. De repente você olhou para o lado, você olhou para o outro, você olhou para trás, perdeu, Jesus voltou. Será como um relâmpago. Ninguém vai saber, nem ele sabe, só o Pai sabe. Essa expectativa aqui que Paulo está dizendo a Timóteo, é o que ele está querendo dizer para Timóteo. Timóteo, eu sou isso que você está achando que eu sou um cara legal, sou um cara fiel, sou um cara, mas gera expectativa na vinda de Jesus. E aí Paulo fala bem assim, não é só para ele, não é só para aqueles, é para todos, é para nós. Então temos que continuar gerando expectativa na vinda de Cristo, parar de ficar olhando para as pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar, vão me decepcionar, você vai decepcionar a pessoa, eu também vou, e a gente vai tropeçar, irmãos. E quando a apostasia entrar no coração, quando a descrença entrar no coração, vai ser difícil para sair, viu? Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama mais as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para Damácia. Demas me abandonou.
Quantos cristãos têm abandonado porque não acreditam mais que Jesus vai voltar ou que aquele é o verdadeiro caminho? Demas abandonou Paulo amando aquele século primitivo, viu, irmãos? Era um século onde não tinha essa tecnologia toda que nós temos, não. E ele abandonou. Ele, está difícil demais. E quantas vezes nós vamos continuar olhando para as pessoas que vão continuar abandonando? E pode ser que você que está aqui hoje é alguém que já correu, que já abandonou. Mas fica tranquilo, viu? Que enquanto que a vida há esperança. Você pode ter até corrido, mas hoje a palavra está correndo atrás de você. Pessoas que abandonam, pessoas que correm, pessoas que deixam a desejar, pessoas que muitas vezes falam assim, foi vir uma dificuldadezinha assim, deu linha. Isso é o tal do Demas aqui. Porque ele amou muitas coisas dessa vida. Lembra da expectativa que Paulo está falando para Timóteo lá? Demas não acreditou. Demas não acreditava mais que viria um Cristo, que salvaria ele, que libertaria eles, que ajudaria eles. Demas olhou e falou assim, acho que isso é história para boi dormir. Perdeu a expectativa. Perdeu a fé no único consumador da fé e abandonou. E aí a gente começa a olhar assim, quantas pessoas que não abandonam hoje a Deus, porque perderam essa expectativa. Perderam, sabe, assim, não acredito mais que Jesus vai voltar. Eu não acredito mais. Como nos depoimentos que a gente vimos aqui, pessoas que não tinham esperança, chegaram na igreja e acreditam em Cristo, do mesmo jeito tem pessoas que perdem a esperança, que saem da igreja, que não acreditam mais em Cristo. E essas pessoas, como foi pregado aqui há uns 3 domingos atrás, se eu não me engano, que entram apostasia no seu coração, que entram aquela incredulidade, são difíceis de voltar, viu, irmãos? Essas são difíceis de voltar. E aqui ele continua falando de outras pessoas que foram embora. De Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Damácia. Aqui, irmãos, não foi abandono, foi envio. Foi pessoas que Paulo precisou de mandar para ir para alguns lugares. Pessoas que precisavam de ir a alguns lugares. Ele tinha que enviar algumas pessoas. E às vezes, você vai ter que ser enviado, viu, irmão? E não segura não, viu? Eu não vou não, pastor. Vai sim, você vai. Você vai ter que ser enviado. Você vai ter que fazer o que às vezes outros não querem fazer. Aqui na igreja a gente temos um grupo de evangelismo que é enviado sempre aí. Sai nas noites aí, sai todo domingo de manhã, um domingo por mês de manhã e são enviados aí. E muitas vezes não queremos ser mais esses enviados de Deus. E aqui continua falando no 11, apenas Lucas está comigo. Traga-me Marcos, pois ele me será útil no ministério. Lucas continua com Paulo e Paulo pede Marcos. Marcos, irmãos, aqui, para a gente poder entender um pouquinho, é um cara que teve uma desavença com Paulo lá atrás. Paulo escolheu Silas em vez de Marcos, e Marcos foi com Barnabé para um lado, e Paulo e Silas por outro. A palavra de Deus não fala mais sobre uma inclusão de novo entre Paulo e Barnabé. Irmãos, eu estou confundindo aqui, mas estou conseguindo me entender. A palavra de Deus não fala mais sobre Paulo e Barnabé, sobre a exclusão, mas aí Marcos, que esteve no meio desse pivô todo, ele, no final, é chamado por Paulo. E quantas vezes a gente tem que se separar fisicamente para depois se unir lá na frente? E nós não entendemos isso. Muitas vezes, irmãos, vai acontecer o que aconteceu aqui com Paulo e com Marcos. Aí, em algum momento eu não vou ser útil para você, você não vai ser útil para mim. E não é errado isso. O erro é a gente fingir e deixar que essas coisas aconteçam, e deixar que o fingimento prolifere sobre nossa vida, a gente fica, não, beleza, irmão, fica aqui, você é bem-vindo, e você saber que a pessoa não está sendo mais útil. E pode haver uma separação. Você pode ir para um lado, eu posso ir para o outro, mas só que lá na frente, com mais experiência, com mais sabedoria, com muito mais bagagem, Marcos, muito mais experiente, não era um jovem que tinha medo, que deve ter tremido na base na hora que Paulo falou, vamos, ele falou assim, não vou não. E aí ele vai lá na frente, Paulo fala assim, traga-me Marcos que ele é útil. E quantas vezes pessoas que não foram úteis para você hoje, lá na frente vão ser úteis? Quantas pessoas que passaram por nossas vidas, você fala assim, mano, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui me ajudou tanto, só que não é mais útil hoje, ficou lá no passado. Você lembra dela como alguém que te ajudou,
Você lembra dela como você tivesse com a muleta e naquele momento alguém te deu, se tivesse com a perna quebrada, alguém te deu uma muleta para carregar, mas ela hoje não é mais útil, mas ela continua sendo importante. Então, Marcos, no momento, não foi útil, mas no final Paulo falou assim, traga-me Marcos, ele me será útil no ministério. E eu imagino Marcos falando assim, eu não vou não. Eu não vou, naquele dia lá não quis que não me queria, agora eu vou? Eu não vou nada. Eu não vou. Rebeldia de Marcos, imagina. Imagina quando você tem que rever uma situação com o líder, com o marido, com a esposa, e fala assim, eu não vou não, ser rebelde, eu não vou não. Eu não vou rever isso não. Ele que me tirou, agora é ele que se vire. E muitas vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida. Nós somos rebeldes, não queremos obedecer. Deus está mandando você se reconciliar, se reconcilie com a pessoa, se una de novo. Deus está mandando afastar, se afaste. Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Nascer, morrer, plantar, colher, juntar, espalhar, chorar, rir. Então vai ter o tempo certo. Não adianta. Mas quando chegar o tempo do Senhor, não adianta você correr, viu? Eu corri durante muito tempo. Mas quando chegou, eu corria para um lado, ele estava. Eu corria para o outro, ele estava. Eu corria para o lado, ele estava. Assim, tá bom, me rendo. Chega. Não vai ter para onde mais correr. E até quando vamos continuar sendo covardes e correndo? Eu não vou perdoar não, porque ele me fez muito mal lá. Eu imagino o Marcos pensando isso. Eu não vou não, porque ele me fez muito mal lá, ele me deixou muito chateado. Imagina você hoje, milindrado, que um pastor, algum líder falou para você assim, você não é útil mais agora. Ou você é útil e você não quis ir. E esse aqui é uma das situações mais interessantes dessa passagem aqui. Porque se a gente parar para analisar, isso acontece conosco diariamente. Às vezes até um trabalho. Eu não sou mais útil nesse trabalho. Beleza, mas um dia alguém te ligou e falou assim, eu estou precisando do seu trabalho. Você fala assim, eu não vou não. Eu não fui útil lá, agora eu sou? Pode ser sim. Porque se aconteceu aqui com Marcos e Paulo, por que não pode acontecer com você e com esse patrão seu? Com você e com esse amigo seu? Pode acontecer sim, irmãos. Você pode por um momento não ter sido útil, mas agora pode ser útil. E não acha que isso é se humilhar. Pelo contrário, isso é ser humilde. É mostrar assim, pelo momento você deu uma vacilada comigo, mas eu vou voltar e vou te ajudar. Eu estou aqui, bora, vida que segue, que passou, passou. Vamos continuar. Enviei Tíquio a Éfeso. Quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Esse é um outro ponto muito interessante aqui, irmãos, que apóstolo Paulo, como a gente viu, um homem que se aproximou mais do sofrimento de Cristo, que já pisou nessa terra, está chegando no final da sua vida pedindo para alguém trazer uma coberta. Traga a minha aí uma cobertinha. Estou com frio. Estou zoado aqui, o frio bateu. Traga também os livros. Traga também um pergaminho. Provavelmente ele queria coisas para escrever, mais coisas para pessoas. Pode ser que ele escreveu uma terceira carta a Timóteo. E está chegando no final da sua vida de uma forma que é muito difícil, né? Imagina você estar precisando de alguém para te levar uma coberta, porque está frio lá na prisão. E era um homem que conseguia ter uma percepção do Espírito Santo gigantesca. Era alguém que caminhou com Cristo, no sofrimento de Cristo, que Cristo apareceu para ele, e no final ele está só pedindo uma coberta. E alguns livros, pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Esse Alexandre aqui, irmãos, ele também aparece lá em Atos. Lembra daquela confusão de Paulo? Aquela confusão que ele estava fugindo lá das pessoas, esse Alexandre também estava lá. Provavelmente esse Alexandre era um obreiro, era alguém que ajudou até Paulo durante algum momento, mas no final, ele fez muito mal a Paulo. Dimas o abandonou, e no final esse cara aqui deve ter feito muito mal a ele, porque ele fala assim, porque Alexandre trabalhou com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. E aí ele continua dando conselho para Timóteo. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos.
além dele ter feito, ele ter prejudicado Paulo, ele está avisando, ó, ele pode te prejudicar também. E aí vamos voltar aqui àquela velha história. Quantas vezes alguém está te avisando, ó, fica ligeiro com esse fulano aí, fica ligeiro com essa fulana aí, ó, não vai dar certo, ó, fica esperto. Paulo está falando isso aqui ao seu filho, ó, fica esperto com esse cara. Pode ser que ele se aproxime até mostrando ser o que ele não é. Só para se aproximar, sabe aquele lobo em pele de cordeiro? Era esse tal desse Alexandre aqui. E quantas vezes nós somos orientados, ó, toma cuidado, os filhos aqui, olha, não vai por esse caminho, ó, presta atenção, ó, fica ligeiro. E muitas vezes não queremos ouvir. Tomara que Timóteo tenha ouvido, né, não tenha se aproximado de Alexandre. Tome cuidado com ele, porque ele me fez, se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Imagina você chegar perante um julgamento, você não tem nem alguém, um advogado sequer, alguém para falar assim, ó, ele tem alguma coisinha boa nesse cara aí. Se você pegar o pior assassino que já existiu nessa terra, nos mundos de hoje, ele teve um advogado. Seja ele um pedófilo, um estuprador, seja ele quem for, ele teve um advogado. Paulo não teve ninguém que falasse por ele. Paulo não teve ninguém que chegasse assim e falasse assim, ô, conheço esse cara aí, meu. Ele já fez coisa boa também. Não teve ninguém. Um dos maiores apóstolos, uma pessoa que passou por várias cidades, vários países, pregou o evangelho. No final não tem um só, para falar assim, ó, estou aqui com você, Paulão. Tamo junto aí, ó. Dá só um joinha para ele. Só um positivo. Esse é o resumo de umas trajetórias mais terríveis de uma pessoa pode passar. É chegar no final e não ter ninguém. É você olhar para o lado e falar assim, mano, tô só. E agora, Deus? Só que aí continua. Mas o Senhor, lembra da expectativa? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Paulo podia olhar para um lado e para o outro, não ver ninguém te apoiando, ninguém apoiando ele, ninguém dando um positivo para ele, mas a presença de Deus se fazia presente com ele ali em todo instante. Muitas vezes, irmãos, você vai estar sozinho, sem ninguém do lado, sem amigo, você vai olhar para um lado e para o outro, mas a presença de Deus vai se fazer presente naquele instante. Ele vai se fazer presente ali. Você vai se sentir abraçado, consolado. Você vai sentir que alguém te ama, mesmo quando ninguém fala mais que te ama. Nesse momento aqui, Paulo deixa para Timóteo bem assim, ó, fica tranquilo, filho, o pai não está só mais não. O Espírito Santo está aqui comigo. E ele está me consolando. Ele está fechando a boca do leão. Mesmo sabendo que está chegando o meu fim. Mas eu combati o bom combate. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Esse é um ponto que nós vamos aqui entrar no ponto final da nossa ministração. É algo que eu quero pedir para os irmãos prestarem bastante atenção nessa parte final. Paulo está chegando ao final da sua carreira. E no final aqui, além de ele saber que está chegando o final, ele continua preocupado com as pessoas, que ele manda, envia saudações para mim, a Priscila, a Áquila, as pessoas. Ele continua enviando saudação e pedindo para que Deus abençoe, guardando, livrando, mas está chegando o final. Está chegando o fim de um dos maiores apóstolos que já pisou nessa terra. Só que o fim para ele, irmãos, era o começo. O fim para ele, combatia o bom combate. Ele estava ciente que ele tinha alcançado o prêmio, a salvação, a glória de Deus. E eu quero deixar uma passagem final aqui, que está em Mateus 11. Uma passagem de Jesus muito conhecida. Estou finalizando já, viu, irmãos? Um pouquinho mais de paciência que está acabando. Mateus 11.
Mateus 11, do 28 ao 30. Antes de eu ler essa passagem, deixa aberta aí. Eu quero falar algo para os irmãos. Você pode ter chegado aqui pensando que acabou. Pensando que, deu ruim, está tudo errado, não deu certo. Essa carta que o apóstolo Paulo deixa a Timóteo, ela é só um reforço para nós continuarmos de pé hoje. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo e está dizendo para nós hoje, permaneça de pé, fique firme. Mas mesmo assim, às vezes, irmãos, podem vir dias difíceis, pode vir situações. Você pode ser um Demas, que por um tempo abandonou. Ou você pode ser até o Alexandre, que por um tempo também fez mal a alguém. Mas hoje você vai ter uma oportunidade de se reconciliar com Cristo. Hoje você vai ter uma oportunidade de se achar de novo com Ele. A palavra de Deus fala lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Está cansado? Está difícil? Sobrecarregou? Você não é celular que aguenta aquele carregador turbo, que sobrecarregou, explodiu, está a ponto de explodir, vem para o lugar certo. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe-lhe que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Hoje, o Senhor está te chamando. Seja você alguém que por um tempo abandonou. Eu abandonei, eu fugi, eu não consegui suportar. Foi mais forte que eu. Eu corri, eu desanimei, eu olhei muito para as pessoas, eu parei de ter expectativa na vinda do Senhor e comecei a ter expectativa no pastor, no diácono, no irmão, e me frustrei. E a apostasia entrou no seu coração e você não acredita mais que isso é real, que Jesus vai voltar, que você já é um conhecedor da palavra de Deus. Deus está te dando a oportunidade de vir. Pode vir. Vem até aqui à frente. Não tenha vergonha não. Eu vou ir até aí. Vem, irmão. Porque se você tiver vergonha hoje, pode ser que Jesus vai ter vergonha de você lá no final. Não tenha medo. Por algum tempo você desanimou. E isso é normal. Eu cheguei aqui, irmão, nessa igreja aqui, como um cachorro molhado. Mano, não tinha nada de bom em mim. E foi pregar essa palavra de Deus aqui para mim, aqui em torno do meu coração. E foi uma das decisões melhores que eu já tomei na minha vida. Então você também tem essa oportunidade hoje de vir. Vir se reconciliar. Esse é o primeiro ponto. É os Demas, é o que abandonou. É que saiu mesmo, se desanimou, olhou para o mundo demais. Mano, olhei demais para as pessoas e me desanimei, e me frustrei. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de voltar. Venha, não perca tempo. Não perca seu tempo. Pode ser que essa oportunidade você não vai ter amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Em Tiago fala que nós somos igual a neblina, que estamos vendo, daqui a pouco se dissipa. Você não sabe do seu dia de amanhã, eu não sei do meu dia de amanhã. Mas você pode ser alguém que nunca ouviu falar. Pode ser alguém que, eu só ouvia falar de Jesus de ouvir falar. Eu só ouvi mesmo assim porque as pessoas falavam para mim, aí eu ouvia, sei umas coisinhas ou outra, mas nunca tomou uma decisão real de aceitar Jesus. Você nunca deu um passo de fé até Jesus. E como foi falado no vídeo aqui, muitas pessoas quando chegaram aqui, chegaram e tiveram que dar esse passo. E hoje elas contaram para nós aqui como está a vida dela. E você tem essa oportunidade de dar esse passo. Dar esse passo também, de vir até aqui. Não tenha vergonha, não tenha medo. Venha até aqui. Não adianta você correr. A palavra de Deus vai te achar. Duas situações. As pessoas que se desanimaram, as pessoas que não querem e as pessoas que não conseguem mais. Agora eu tenho outra situação também. Como Jesus está falando aqui, venham a mim todos que estão cansados. Você pode ser um cristão que está cansado. Está meio desanimado. Está meio cabisbaixo. Está meio abatido. Não sabe o que está acontecendo. Parece que as coisas estão tudo de cabeça para baixo. Você está indo numa direção, as pessoas estão indo em outra.
venha até aqui também. Pode levantar do seu lugar e vir até aqui. Porque hoje tem uma palavra para você aqui, temos uma oração. Deus quer reconciliar com você também. Então temos 3 situações, irmãos. Aqueles que conhecem, mas que se desanimaram, sabe? Não fica com vergonha, não. Eu desanimei, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei mais o que fazer, eu desacreditei, eu acho que isso não é real. Você tem a oportunidade de vir até aqui para se reconciliar com Cristo. Você tem essa oportunidade. A segunda oportunidade é para aqueles que não conhecem a Cristo. E que Jesus quer tirar esse fardo que está nas suas costas aí. Ele quer te ajudar a carregar. Porque é um fardo, como a palavra de Deus fala aqui, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Ele vai te ajudar. Está pesado demais. Está difícil demais. Você não está aguentando mais. É pensamento ruim todo instante. É só coisas ruins vêm na sua mente. Nada de bom. Você precisa de Cristo. Você necessita de Cristo. Você que não conhece. E você, que é um cristão, seja dessa casa, seja alguém que está visitando, que também está desanimado, e que também não sabe se vai continuar de pé, venha até aqui. Pode vir, irmão. Não precisa de ter vergonha. Não precisa de ter vergonha. O julgamento das pessoas aqui da terra vai passar, mas o julgamento de Deus é eterno. Vai passar, as pessoas vão te olhar torto, vai passar, mas quando Deus te olhar e falar, afastai-vos de mim, quando Jesus te olhar e falar, afastai-vos de mim, não tem mais para onde correr. Não tenha vergonha, não. Vou falar mais uma vez, a última vez. Eu vou insistir aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por lutas aí. Eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração. Pessoas que estão aí pensando que se eu vou, se eu não vou, se eu não consigo ir, se eu quero ir. Irmãos, desprende. Desprende, desapega. Pode vir, não tem vergonha não. Tenha coragem. Pode vir. Não é defeito não, irmãos. Você está tendo oportunidade hoje, uma oportunidade linda. É uma oportunidade que Deus está te dando de renovo, de transformação, de mudança de vida realmente, sabe? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e fazer morada. Não é porque você é bonzinho demais, não. É porque a graça de Deus é superabundante. E ela quer te alcançar também. Não luta, não. Se você está difícil para levantar aí, levanta a mão, pede ajuda para alguém que está do lado. Me ajuda a ir lá. Me ajude lá. Me ajude lá. Não tenha vergonha. Me ajude lá, eu não consigo. Está difícil. Pede ajuda, não tenha vergonha não, pode vir. Senhor, Deus, tem misericórdia, Pai. Quebranta, Senhor. Quebranta, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Pode vir, irmão. Ninguém vai julgar você aqui, não. Ninguém vai te julgar aqui. Pode vir. Você não está vindo porque a palavra foi bonita, não. É porque ela foi linda. Ela foi eficaz no seu efeito. Não é porque eu falo bem, porque eu falo mal demais. Mas é porque o Senhor está fazendo um trabalhar no seu coração.
Deus está aqui pronto. Vem até o altar, esqueça. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, continua tocando nos corações, Pai. Irmãos, estou insistindo aqui, não é porque eu quero não, Deus. Por mim eu já tinha desistido no primeiro. Mas é porque Ele está te chamando. Não é eu não. Por mim eu tinha parado no primeiro. Na primeira vez que eu falei eu já tinha desistido. Mas Deus quer, Jesus quer você mesmo, do jeito que você está aí. Ele vai fazer morada, Ele vai fazer novo, acredita de novo, confia de novo. Continue intercedendo, igreja. Desamarra, Deus. Correntes são quebradas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Pastor, está aí, Ramon? Os diáconos também da casa aí. Posso estar aqui ao redor dos irmãos. Reconciliação e inovação. Estão meio desanimados. Amém, glória a Deus. Amém. Se houver mais alguém que quer vir aqui à frente, colocar o teu pedido diante do Senhor, você tem essa oportunidade de vir aqui à frente. Nós não curamos, mas Jesus cura. E Ele está presente aqui nesta noite. Se você quiser receber esta oração de cura, às vezes você fala assim, mas eu já até recebi Cristo no meu coração. Mas você precisa de receber um toque do Senhor Jesus Cristo. Um toque diferente. E aqui, nós não estamos vendendo nada para você. Nada que venha de nós é útil, que possa fazer algo por você, mas Jesus de Nazaré é capaz de curar, de tocar na tua vida. Se você tiver algo para apresentar a Jesus nessa noite, vem aqui na frente como essas pessoas, e nós vamos orar por você. Venha enquanto é tempo. Nós vamos orar por vocês. Não tenham vergonha, não tenha medo, porque o Espírito Santo de Deus está agindo, meus irmãos. Às vezes a gente fica apreensivo, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu vou dizer a você o que está acontecendo. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Esta mensagem que o servo trouxe a esta igreja foi uma mensagem de renovo. E eu sei que muitas pessoas estão cansadas e fadigadas. É justamente para você que Jesus Cristo veio. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus está aqui curando. Ele quer tocar na tua vida nessa noite. Se você quiser fazer parte, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem chegar mais aqui à frente. Vocês vão fazer essa oração junto comigo. Eu só queria saber dos que estão aqui à frente, quem está entregando o coração a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Kaique. Está vendo, igreja? Resposta de oração aqui. Glória a Deus por isso. Continue orando pela sua esposa, pelo seu marido. Continue orando pelos seus filhos, porque a oração tem poder.
Amém, Kaique. Decisão corajosa. Alguém mais que quer entregar a vida a Jesus, só para eu poder fazer uma oração confessional com vocês. Amém, glória a Deus. Vem aqui, filho, vem aqui mais perto. Nós vamos orar por você também. Amém, glória a Deus. O nome do Senhor é? Gabriel. Amém, Gabriel e Kaique. Façam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego. Amém, mais um. Pode vir para cá, vem para cá. Nós vamos orar de novo, amém. Irmão, se tiver mais alguém que quer entregar o seu coração a Jesus, nós vamos orar com você aqui na frente. Se houver alguém mais, está bastante quente, mas deixa Deus tocar no teu coração e esquentar a tua vida. Se quiser vir aqui à frente, alguém que quer se entregar a Jesus, como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém, glória a Deus, nós vamos, amém, vem aqui, Guilherme, glória a Deus, aleluias. Igreja que tem fé, levante-se e erga a tua mão em direção a eles, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Hoje, me perdoa, Jesus. Muito obrigado por ter me encontrado. Eu estava perdido, mas o Senhor estava atrás de mim. Perdoa os meus pecados, que são muitos, mas eu tenho certeza que serão limpos. E hoje, nessa noite, meu coração sairá limpo, branco como a neve. Entrego o meu coração, peço perdão aos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, amém. Abracem eles em nome de Jesus Cristo. Reconciliação, levanta a mão para a gente poder fazer uma oração. Amém, glória a Deus, amém, amém. Alguém mais que estava perdido na casa do Pai, há oportunidade para você. Jesus está chamando você nessa noite. Você que se desviou dos caminhos do Senhor, você sabe muito bem que esta palavra está sendo direcionada a você. Você tem essa oportunidade, assim como o pregador disse aqui nesta noite, de consertar a tua vida, entregar a tua vida a Jesus. Só Ele pode endireitar os teus passos. E você está correndo sérios riscos. Eu vou dizer a você, o risco da apostasia. A apostasia é quando a gente endurece o nosso coração. E quando a gente endurece, a gente se distancia mais ainda de Deus. E a Bíblia fala que é impossível aquele que se distancia do Senhor obter a salvação eterna. Isso está registrado na palavra dele. Nós não estamos te dando nada aqui que é nosso, é do Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser se reconciliar nessa noite, vem aqui até a frente, nós vamos orar por você. Você veio aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus trouxe você nessa noite. Você até achou que fosse para um aniversário, e é mesmo, é para comemorarmos 29 anos, mais 8, 37 anos de pregação da palavra de Deus, que Jesus salva, cura e santifica. E você tem esta oportunidade, num dia festivo, de se reconciliar com Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se houver alguém mais nesta condição de se reconciliar, precisamos sim pedir perdão a Jesus pelos nossos pecados. Na carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 8, fala assim: se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Você tem a oportunidade de ter os seus pecados anulados nessa noite. Erga a tua mão, vem aqui e faça como esta senhora que está aqui à frente, nós vamos orar por você. Diga assim, filha: Senhor Jesus, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu me reconcilio, eu peço perdão, eu estive tão perto, mas errei o alvo, mas nessa noite, ouvi na tua mensagem,
eu quero endireitar os meus passos. Perdoa os meus pecados. Me fortalece nesta noite. Me aceita na tua mesa. E eu peço perdão a Jesus por tudo o que eu fiz, por te abandonar. Mas nessa noite, me recebe, papai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Abraça os irmãos aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Abraça o Jefferson, abraça o Miguel aqui, Jefferson. Abraça o teu próprio filho aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Agora nós vamos pedir para cura. Se ainda alguém mais quiser apresentar uma causa diante do Senhor, esta é a hora de nós apresentarmos. Você vai apresentar a tua causa. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos nesta noite. Amém. Vem aqui, minha irmã. Vem aqui, querida. Pode vir, irmãos. Pode vir. Pode vir. Está quente. Nós sabemos que está bastante quente, mas vamos permitir que Deus faça milagres. Amém. Glória a Deus. Tá certo. Amém, amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Cura, como eu tinha feito o comunicado aqui, já tinha também pedido para um fortalecimento, né, Jefferson? E nós vamos ser fortalecidos nessa noite em nome de Jesus. Pastor Afonso, vem aqui comigo. Pastor Marcos, vem aqui comigo. Vem aqui à frente. E nós vamos orar por este povo que está aqui precisando de um renovo, em nome de Jesus Cristo. Pastor Rafael, vem aqui à frente. Se tiver mais pastores, por eu não conhecer a titularidade e os nomes, venham aqui, nós vamos orar. E nós vamos apresentar os nossos irmãos aqui pedindo cura e libertação em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Afonso vai conduzir esta oração e nós vamos concordar com ele. E levante as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Diante da tua presença, Pai, nesta noite no teu altar, onde o Senhor nos dá, meu Deus, meu Pai, a honra, o privilégio também de ver acontecer, ó Deus, a maior obra que pode acontecer na vida de um ser humano, que é a salvação. Pai, nós te suplicamos agora pela vida, ó Pai, daqueles que encontram-se, meu Deus, enfermos. Aqueles, ó Pai, que talvez tenham uma causa que para eles está sendo possível, Deus. Que nesta noite, no poder curador do nome de Jesus, estas portas venham ser abertas, essa causa possa ser solucionada. Esse problema, ele possa sair no teu nome, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, entregar, ó Deus, a vitória aos teus filhos, ó Pai, que diante do Senhor, curvam a sua mente, ó Deus, em cima de estão se rendendo a Ti, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, derrama, Senhor, no Teu bálsamo sagrado, ó Deus, estende, ó Pai, as Tuas mãos santas e poderosas, ó Deus, e repreende pelo Teu nome, ó Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo, ó Deus, que está colocando na vida deste homem, desta mulher. Quem sabe, meu Deus, meu Pai, até a vontade de desistir de estar na Tua presença, Pai, que nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua presença, Pai, possa suprir toda e qualquer necessidade da Tua igreja. É no nome de Jesus que oramos, é no nome de Jesus que nós abençoamos a vida, Pai, dos Teus filhos, para a honra, glória e o louvor do Teu nome. Que a Tua graça, Pai, com Teu poder, alcance, Pai, a vida e os familiares, para a honra, glória e o louvor do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Só Jesus merece essas palmas. Só Jesus merece. Só Ele é digno de louvor, honra, glória, poder e majestade. Aleluia, Jesus. Vencendo, vem Jesus. Por isso que nós te louvamos, Senhor. Por isso que nós glorificamos ao Teu santo nome. E nessa noite, ó Deus, eu venho pedir também uma bênção para a Tua igreja, Jesus. Todos aqueles que entraram aqui, papai, nesta noite, eu tenho certeza que foi o Teu Espírito que os trouxe aqui. E eu venho repreender, papai, nesta noite, toda a sentença de morte
Eu repreendo agora, saia em nome de Jesus Cristo. Põe a tua mão, Senhor, curando, abençoando. E eu digo, ansiedade, cessa a tua fúria. E nós te repreendemos nesta noite em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Crises de ansiedade, medo, opressão, nós não aceitaremos, papai, no meio da tua congregação, no meio do teu povo, unidos na mesma fé. Repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, todo o câncer, todo o nódulo, enfermidade no sangue, Senhor, na mente, a perturbação, a falta de sono, Senhor. Louvamos e exaltamos o teu santo nome nessa noite, em nome de Jesus.